Cara, eu, independente se for mulher ou homem, na verdade, o uso contínuo, não vou dizer que eu não faço, que não faço uso contínuo, mas eu dou muitas quebras para poder ter a ressensibilização de receptores, né? Muitas delas, muitas vezes, inclusive com homens, com mulheres eu sempre faço isso, mas com homens, inclusive, às vezes sem nada. Muita gente faz o período de Blast and Cruise, né? E no Cruise baixa lá para texto bem baixinho e tal, e mantém. Em alguns casos eu mando tirar tudo. Ó, passa umas Sim, 2 semanas sem nada aí para poder dar uma desintoxicada no negócio. Não gosto do uso contínuo justamente por conta dessa questão da sensibilização. É foda, tipo. Eu vou falar essa parada, mas é uma coisa muito empírica. Porque se sim, você for falar entendo. de ciência em si, quanto mais você tomar, mais hormônio, mais receptor androgênio você vai ter. Então meio que nunca vai ter desensibilização, Sim, certo? Porque sempre vai ter receptor novo. A partir do momento que você está sim, ganhando massa muscular, você tem receptor novo. Só que, cara, a diferença na prática é muito gigantesca quando você faz essas quebras. Essas quebras de algumas semanas ali para poder ter essa ressensibilização e quando volta uma coisa renovada. Muitos atletas norte-americanos fazem isso. Né? Eu vi um relato, eu me esqueci o nome de um cara, mas ele é um 2-1-2 profissional. Ele estava experimentando fazer 4 semanas on, 4 semanas quase off. Então, tipo, num período de off-season, de 18 semanas, digamos assim, ele ia 4 semanas com protocolo alto, 4 semanas com protocolo baixo ou quase nada. Ele ia sim. fazendo 4 em 4, entendeu? E ele sentiu muito Massa. mais resultado do que mantendo as 18 direto. Por conta dessa ressensibilização que ele tinha dos receptores. Então, eu acho que, assim, de maneira empírica, dá para encontrar uma forma que seja mais adequada, né, para cada pessoa. Eu acho que seria um teste mesmo, porque cientificamente falando, teoricamente falando, isso não faz muito sentido. Mas Sim. empiricamente falando, cara, eu prefiro. Eu não gosto muito do uso prolongado, porque chega um momento que tá usando e tá fazendo o quê? Nem a pessoa mais sabe o que é que tá fazendo ali, né? Nem sabe mais o que é que tá batendo, o que é que não tá. Então, quando tem essa quebra no meio ali, eu gosto de fazer por conta dessa. Essa. Sabe quando você começa um ciclo novo? Não sei se você usa hormônio, mas você usa. Quando você começou a Atualmente não, primeira mas vez, já. você usa, Sim. quando você usa a primeira vez, você não sentia aquele, nossa, sou o super-homem. É basicamente isso que acontece. Só que acontece de novo, entendeu? Sim. Quando você faz Blast and Cruise, já não é mais a mesma coisa. Tipo, muda. Não. É uma parada diferente. Quando tipo, você faz lá o Cruise e tal, passou 2 meses com texto baixinho, e depois no Blast, por mais que você tenha subido ali, sei lá, pro triplo da dose, não é mais. Nossa, entendeu? É Ok. uma coisa que me faz pensar a respeito disso, que pode ter muita relação com a capacidade de você manter aquela massa que você conquistou, né? Quando você tira, você consegue, para hipertrofiar, você precisa de muito mais do que para você manter, né? Sim, Digamos assim. sim. Então, na hora que você tira, você desce ali um pouquinho, seu corpo consegue manter estando com menos quantidade de hormônio, e na hora que volta a entrar, ele já consegue começar a fazer mais de novo, né? Uhum. Então, eu acho que pode Basicamente ter essa é a alguma lógica. coisa relativa com isso daí, não necessariamente questão de sensibilizar receptor, mas a grosso modo falando, pode-se dizer dessa forma, né? Mas eu acho que tem muita lógica nessa ideia, apesar de que a gente não consiga comprovar isso cientificamente, né? Mas, cara, falando assim de fisiologia mesmo, eu vejo um sentido nessa parada de sensibilização de receptor pelo seguinte. Os receptores androgênicos, assim como qualquer outro receptor de qualquer outro hormônio, eles têm um limite de capacidade de efetividade, certo? É basicamente, inclusive, por isso que as mulheres têm colaterais. Porque se ela está utilizando uma dose muito maior do que o que os receptores dela têm a capacidade de produzir, né, de fazer síntese de proteínas, aquilo ali meio que vai sobrar, Sim, entendeu? É basicamente assim que acontece. Esse que sobra é o que vem a quantidade colateral. O Dudu, inclusive, fala muito. Quanto mais frango, mais colateral. Porque, exatamente por conta dessa questão da menor quantidade de receptores androgênicos e também sim, a menor capacidade de sintetização desses hormônios, certo? E existe uma parada que a galera chama que acham que é uma coisa ruim, mas não é, que é a saturação de receptor. O que é a saturação de receptor? O teu receptor está funcionando full power. O teu receptor sim, está funcionando ali com o máximo que ele pode, né? Tudo que ele pode dar, ele está funcionando ali, certo? Quando o meu receptor satura, isso é uma coisa muito boa. Eu estou com o máximo de capacidade. Só que eu preciso de outros, certo? E nessa saturação de receptor, o que acontece? Ele está sendo tão utilizado
que isso de alguma forma pode reduzir os efeitos. Por conta dessa ultra utilização desse tipo, estão todos os receptores completamente ocupados. Sim. Eu já não consigo mais. É tipo o treinamento, pô. Chega um ponto que eu não tenho mais uma eficiência positiva. Se eu aumentar mais, entendeu? Se eu aumentar mais o volume de treino, eu não tenho eficiência positiva. Eu tenho uma estagnação. É basicamente nesse mesmo sentido. E aí o que é que acontece? Quando eu tenho volume de treino, quando isso acontece com volume de treino, o que é que eu faço? Eu reduzo. Para ter uma sensibilização do sistema fisiológico como um todo. É a mesma lógica. Eu vou retirar essa dosagem, esses meus receptores eles vão começar a trabalhar em uma quantidade menor, e quando eu voltar com os hormônios, eu vou ter também um aumento na sinalização, pelo menos de maneira inicial. Né? Então, eu vejo sim uma lógica ainda teórica, mas é porque, infelizmente, eu não tenho como mostrar isso em papel escrito. Né? É algo que eu hipotetizo. Posso estar errado? Posso. Mas eu acredito que seja algo nesse meio. Infelizmente vai ser muito difícil da gente saber se é verdade ou não, porque ninguém vai fazer um estudo dessa forma. Né? Eu não duvido até que faça, cara. Eu não duvido que faça, não, porque eu estava até conversando com o Walter uma vez, porque o Walter trabalhou por muito tempo com hormônios, né? Com estudos de hormônios nos ratinhos lá e tal. E eu perguntei, cara, por que não fazem mais estudos com atletas e tal, avaliando hormônios? É questão de comitê de ética? Ele falou, não, o comitê de ética é de boa. Se o cara assinar dizendo que ele se responsabiliza por qualquer merda que acontecer, vai tranquilo. O problema é eu meter o atleta por 6 meses lá no laboratório e ele fazer só o que eu mando. Ele não vai fazer isso. Esse é o grande problema. Os caras não vão fazer o que a gente manda, entendeu? Então, eu não duvido que isso aconteça, mas sinceramente eu não vejo motivo para se fazer um estudo como esse. Talvez só por curiosidade, porque, porra, cara, fisiculturismo é muito mais simples do que parece. Tá funcionando? Tá. Continua, não muda não. Deixa lá, não mexe nessa porra, deixa lá. Não funcionou a vida toda assim? Continua fazendo assim, mano, não precisa mudar. Eu tomo aminoácido essencial intratreino, ajuda na recuperação e tal. Mantém essa porra, continua fazendo. Não tira não. Vai mudar pra quê? Obviamente que vai mudar uma coisa ou outra pra poder ter uma estrutura melhor, melhorias, né? Mas se você já tá fazendo alguma coisa que claramente trouxe algum benefício, seja placebo ou não, mantém. Mantém. Tá funcionando dessa maneira, fazendo com esse período de ressensibilização? Se existe, não existe, não sei. Se é essa lógica que eu falei, se é a lógica que você falou, não sei, também não me interessa. O que interessa é que deu resultado positivo. Ponto final.